Eita, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Primeira vez que eu subo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Você que ora em línguas, vamos aproveitar esse momento agora. Vamos falar com o Senhor, né? Deixa o nosso espírito falar com o Espírito de Deus. Aleluias. Rabaxê, candarabrabras. Fale com Ele, não perca a oportunidade. Fale com Ele, não perca a oportunidade. Abra sua boca, fale em línguas. Rende-se a Ele. Aleluias. Xarababrabras. Seu refrigério habita a paz, que cede o meu pensar. Não temerei, Tu estás comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado. És o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A Tua presença, a Tua presença. Aleluia, estamos na Tua presença, Senhor. De força, Que me seja o nosso levanta. louvor, Senhor. Possa chegar até a Ti com um cheiro suave. Possa chegar a Tua vida com um cheiro suave. Aleluia, aleluia, é a Tua presença. Na Tua presença. Enche este lugar, Senhor, com a Tua Shekinah. Ah, Senhor, que a Tua palavra possa achar, Senhor, guaridas. Que a Tua palavra, Senhor, possa achar, Senhor. Não há mal que resista ao Teu poder, que habita em mim, Aleluia. que opera em mim, que se move em mim. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Em Tua presença Glória a é Deus. melhor. É a Tua que presença é mil melhor, dias. Senhor. É na Tua presença. Um dia em Tua presença é melhor Oh, que mil sim, dias em É a outro Tua presença, lugar. Senhor. Enche este lugar. Um dia em Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Aleluias. A Tua presença, Aleluias. Sim, a Tua presença, Senhor. a Tua presença. Aleluias. Obrigado. Obrigado. Amém. Daniel. Obrigado. Agora mesmo eu chamo vocês de volta. Aleluias. Aleluia, irmãos. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Noite maravilhosa. Onde nós estaremos desfrutando mais uma vez. Onde nós estaremos nos alimentando da palavra do Senhor. A palavra poderosa, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom sentir Ele fluir como um rio, como uma fonte dentro de nós. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, Ele começa a habitar dentro de nós. Existe uma fonte dentro de mim, dentro de você. E essa fonte é a unção dEle. Para que nós possamos fluir como o rio flui na vida das pessoas. Aleluias! Glória a Deus. Vocês estão bem? Irmãos, hoje, pode colocar, Walter, por favor. Como todos nós verbianos, sabemos que nós temos
os nossos valores ministeriais. Que bom, né? Que temos esses valores. Aleluias. Aleluias. São os nossos valores ministeriais, valores bem edificados, né? Valores que traz aí reflexões, valores que nos alinham, valores que nos sustentam no dia a dia. Então, a gente começa a olhar, né, sobre cada um: vida de fé, unidade em amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificações de pessoa, excelência, vida e abundância. Esses 2 meses, janeiro e fevereiro, tocamos nesses valores, fomos banhados por esses valores, né? A cada ministrante, né, que veio falar sobre esses valores. Irmãos, como nós temos recebido dessa palavra. E hoje eu quero falar sobre um valor que toca todos eles: coração para servir. Aleluias. Sem esse coração aqui, irmãos, não tem como caminhar. Todos são interligados, mas todos precisam do coração para servir. Aleluia. Um coração para servir. Aleluias. E hoje a gente vai discorrer um pouco sobre isso. O que é um coração para servir? Amém? Então, valores bem estabelecidos no ministério foram colocados para, como eu falei, para nos alinhar, para nos guiar, para ver como estamos caminhando e como estamos sendo conduzidos. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nesses 2 meses ouvimos ministrações poderosas dos pastores dos projetos de expansão, de nossa congregação. Como eu disse, cada um trouxe grande riqueza. E hoje a gente vai falar sobre o coração para servir. Provérbios 4, 23 vai nos dizer, pode tirar aqui, por favor, vai nos dizer, Provérbios 4, 23, fala que sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluias. Outra versão vai falar que dele procede as saídas. Aleluia. Interessante que um fala guarda a fonte e outro fala que guarda a saída para a vida. Então nós retemos, mas nós também temos a saída, que é o fluir do Espírito. Aleluias. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E diante disso, nós temos que ter grande expectativa. Irmãos, vocês estão com expectativas? Aleluia. Qual a sua expectativa no Senhor? É uma pergunta. E qual a expectativa do Senhor para nós? Vocês sabiam que o Senhor também tem expectativa de nós? Maiores que a nossa para com Ele? Aleluias. Grande expectativa o Senhor tem. Qual a maior expectativa que o Senhor tem em nós? Alguém arrisca responder? Agradar a Deus. A maior expectativa dele é que eu e você agrade Ele. Como? Nos servir. Aleluias. Nos servir. Quando a gente serve de coração, com sinceridade, o Senhor, Ele cuida de tudo de nós. Ele cuida das nossas finanças, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, né? Quando a gente entrega de todo o coração e confia nele. E Ele se alegra nisso. Por isso que a expectativa dele é ver nós servirmos eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Servir, e diante disso, tudo que o Senhor faz para nós, nos guardando, nos alimentando, nos sustentando. Aleluias. Aleluias. Nós servimos Ele.
Glória a Deus. Nós devemos servir Ele com uma grande expressão de amor. Todo o nosso viver, nós nascemos para servir o Senhor. Não tem como correr disso. Então, quando nós entendemos que isso é realmente o nosso viver, nós gloriamos a Deus em tudo. A palavra do Senhor, deixa eu ver onde que ela está. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 10, 38, vai falar. Coríntios 10, 38, tem como colocar no telão? A gente está acompanhando os versículos. 1 Coríntios 10, 38. Glória. 1 Coríntios 10, 31. Desculpa, irmão. 10, 31. Glória a Deus. Nossa vida foi para glorificar o nome do Senhor. Nós nascemos para glorificar Ele. Então lá fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei com tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que fizermos é para a glória do Senhor. Aleluias. E é nesse sentimento, e é nessa expressão de fazer tudo por Ele, nós devemos servir Ele com expressão de amor. Tudo o que fizermos tem que ser com expressão de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o melhor para nós. Aleluias. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Glória a Deus. E todo aquele que nele crê, aleluia, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, e vida abundante. E Jesus, quando veio, Ele nos deu alguma coisa? Aleluia. Deu? Jesus também deu o melhor dele para nós. Jesus também Ele entregou-se totalmente para nós. Aleluias. Glória a Deus. E quando tocamos nesses valores de coração para servirmos, isso trata algo dentro da gente. Aliás, quando tocamos em todos aqueles valores, alguma coisa acontece. Algo tem que ser tratado na minha vida, algo tem que ser tratado dentro de mim. Algo tem que ser transformado, porque aqueles valores ali são valores para nos alinhar, para mostrar, para nos dar o prumo, para mostrar o caminho que devemos andar, para mostrar como devemos prosseguir, como devemos conduzir a obra do Senhor. Então Ele vai tratar o nosso caráter, aleluia, o nosso jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de pensar. Glória a Deus. O caráter, algumas características, acho que todo mundo aqui já fez o rema, quase todos, né? Há uma matéria no rema, o caráter de Deus. Aleluia. Ele trata, irmãos, pensa quantas coisas maravilhosas Ele vem tratar. Então Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, misericordioso. Glória a Deus. Isso tudo Ele trata. E a Bíblia diz que nós somos a imagem dEle. Aleluia. Nós somos feitos à imagem do Senhor. Então temos que ser amoroso, temos que andar em amor, temos que ser misericordioso, perdoando. Aleluia. Glória a Deus. São partes das nossas características, são partes do caráter de Deus. E o nosso jeito de agir, Ele vai tratar também, como era antes de aceitarmos o Cristo. É uma pergunta, só você pode responder para você mesmo. Vivíamos como ovelhas sem pastor, vivíamos no lamaçal, vivíamos sujo, escravo do inimigo, escravo do sistema. Mas o Senhor olhou para nós, aleluia,
e nos escolheu. Irmão, pensa que não foi eu ou você que escolheu o Senhor, não. Está aqui hoje, não. Ele nos escolheu. Ele olhou para mim, ele olhou para você e falou: você é meu, eu escolho você. Aleluia. Então, aquilo que faziam, aquilo que a gente fazia, maldade, pensamentos maus, já não existe mais, porque o Senhor nos lavou, nos remiu. Ele nos trata no agir, Ele nos trata no falar. Ele nos falar quando a gente estava com palavras duras, somente amaldiçoando, reclamando, xingando. O Senhor vem e troca a nossa fala. Ele coloca palavras mansas, humildes, suaves. Aleluia. E o nosso pensar, Ele age também? Sim, Ele também trata o nosso pensar. Como? Na renovação da mente. Ele renova a nossa mente todos os dias. Glória a Deus, aleluia. O servir, o coração para servir, irmão, é bom demais. É gratificante demais, né? Também trata sobre a submissão. Nós somos submissos. Aprendemos a ser submissos às autoridades, à palavra, ao Senhor, nos rendendo, dando ouvido às instruções que Ele tem para nos dar. E como o nosso servir? Irmãos, o nosso servir tem que ser com excelência. Aleluia. Não tem como ser, perdão da palavra, meia boca. Não, o nosso servir tem que ser 100%, como o Senhor tem nos servido. Porque Ele entregou o seu melhor para mim e para você, que foi seu Filho. Então, nós temos que entregar o nosso melhor para Ele. Aleluias. Coração para servir. Tratar nosso caráter, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, de pensar. Trata a nossa submissão e como nós servimos a Deus. Aleluia. Então, e trata também sobre as motivações. Qual a nossa motivação para servir? Qual a nossa motivação para ter um coração para servir? Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa maior motivação. Aleluia. Quando Deus fez o homem, e o homem teve tudo nas mãos, e ele cai. Então houve um plano. E o Senhor falou: não vou deixar. Esses são os meus filhos, esses são a minha criação, esses são o melhor de mim. E o Senhor planeja. E Jesus desce à terra para nos ensinar, para nos mostrar. Então, Jesus passa a ser o nosso maior exemplo. Porque Ele destituiu tudo da glória e veio nos ensinar, nos mostrar, caminhar conosco. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, quando Jesus chega, eu falo Jesus maior exemplo, porque quando Ele chega naquele lugar onde há os discípulos, e ali há uma mesa preparada para Ele podia chegar, sentar e falar: esse lugar é meu. E Ele era o maior. Mas existia uma tradição naquela época. Quando chegava alguém na casa, os escravos, ou os servos, ou os empregados, tinham que lavar os pés daqueles que chegavam. E Jesus já foi lá e vestiu um avental e pegou uma bacia d'água e foi lavar os pés dos discípulos. Aleluia. Irmãos, que exemplo, que humildade, que maravilha, que motivação o Senhor nos traz. Aleluia. Ele não precisava fazer isso, mas para nos ensinar, Ele fez. Então, a Bíblia fala que nós temos que ser parecidos com Ele. E Deus fala que nos criou a imagem. Devemos lavar os pés dos nossos irmãos. Aleluias. Aleluias. Limpar o nosso coração. Limpar de tudo. E lavar os pés dos nossos irmãos.
Porque o Senhor é o nosso maior exemplo. Jesus é o seu maior exemplo de perdoar. Então devemos perdoar como Jesus perdoou. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Devemos orar como ele orou. Irmão, Jesus ele não ficava alheiro não. Quando ele não estava trabalhando, ele estava orando. Ele se retirava e orava, nos ensinando, nos mostrando como deve ser, como nós devemos conduzir. E ele nos instruindo a todo tempo. Então ele lavando os pés. Alguns teve resistência. Falou, não. Pedro falou, não. Falou, se você não aceitar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Bom, já viu que tem pessoas que resistem ao Senhor? Resiste a Deus, resiste às instruções. Existem pessoas que resistem. Talvez por falta de conhecimento. Ou talvez mesmo por coração ainda duro. Coração ainda de pedra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Outra motivação. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloca Filipenses 1, verso 15, por favor. O castigo que nos traz a paz. Servir ao Senhor, irmão, nos traz a cura. Ele trata a cura. Irmãos, tem muito tempo que eu sirvo ao Senhor. Muito tempo que eu falo assim, irmãos. Vou falar 15 anos. 15 anos, tá bom. 20 anos. Uns 20 e pouco. Então, e eu sempre estive servindo, sempre trabalhei para o Senhor. Nunca fiquei sem um cargo, nunca fiquei sem trabalhar. Sempre na obra do Senhor. Essa é a minha vida. Eu gosto. Eu e a minha família, o Juscene. Então nós servimos. Mais de 20 anos a gente nem vem servindo ao Senhor. E um certo dia, num outro ministério, eu fui acometido de uma enfermidade. Eu quero contar um testemunho rápido. Eu tive uma hérnia de disco na cervical, na cesta cervical, aqui no pescoço. E fui diagnosticado a uma cirurgia. Porque eu não aguentava nem o vento no meu braço. Eu já andava com uma mitipóia. E eu sempre trabalhei com louvor. Sempre trabalhei na liderança de jovens. Sempre estava numa liderança da igreja. Então eu olhava aquilo ali e eu entristecia. Não poder tocar, não poder servir. E a igreja estava num processo de construção da igreja. Nós estávamos num salãozinho e ia passar por um templo maior que esse um pouco. E eu falei, eu preciso fazer parte disso. Meu coração fervia. Sabe o fervor do Espírito? Não é correr, pular. Isso faz parte do nosso dia a dia, o mover do Espírito. Mas aquele fervor diferente de querer fazer. De querer estar, de querer participar. Aleluia. Esse é o fervor do Espírito. Aleluia. Então eu desejei aquilo com toda a minha alma, com toda a minha força. E um belo dia nós estávamos num culto de Santa Ceia. E o violão lá parado, igual essa guitarra. E eu olhava para ele e eu clamei ao Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Aleluia. E nesse dia, falei, Senhor, me cura. Mesmo sem ter feito rema. Porque agora a gente já está numa aliança superior. Agora eu já sei que eu sou em Cristo. Aleluia. Agora eu sei aonde eu posso pisar. Agora eu sei aonde eu ando. O que eu sou, o que eu tenho. Aleluia. E nesse dia eu falei, Senhor, me cura, Senhor. Eu preciso fazer parte. Eu quero fazer parte dessa construção. Eu quero fazer parte, Senhor. Eu preciso estar na frente dessa liderança também, Senhor. E houve uma instrução no meu coração nessa hora. Lá tem um olhinho, e lá ainda tem disso. Chama os presbíteros, é bíblico. A Bíblia fala, quem está doente chama o presbítero, pega o óleo,
da unção. Então lá eles crêem assim. E eu fiz isso como está escrito. Chamei o irmão e falei: irmão, é assim, você está me vendo aqui, e Deus me deu uma instrução, e é você que me mostrou. E ele falou: estou pronto. E ele orou, irmãos, e passou o óleo no meu braço. Sabe uma coisa instantânea? A mesma coisa de pegar isso aqui, despejar aqui, até acabar. Acabou. Na hora eu tirei a tipóia. Oh, aleluia, irmão. Que maravilha, irmãos. Na hora eu tirei aquela tipóia e meu braço, falei, senti um pouco de ardência. Falei, mas eu sabia que já estava sido curado. Eu cria. No outro dia, irmãos, tinha um caminhão de 6 metros de terra para fazer um palco, para fazer um aterro, aterrar o terreno. Falei, meu bem, é lá que a gente vai fazer o teste. A Jussiane até foi comigo, eu não sei se ela foi para vigiar ou se foi para me ajudar. Foi carregar carrinho de terra. Amém. Então, irmãos, no outro dia eu fui embora feliz, alegre. Os irmãos glorificando. E eu fui embora feliz, alegre. Dormi como nunca tinha dormido. Já tinha muitos dias que eu não dormia de dor. Irmão, eu tomava morfina todo dia. Morfina. Aleluia. E no outro dia eu acordei cedo, animado. Vamos lá, Arsênio, vamos lá para a igreja. Chegou lá na construção, 2 carrinhos. E meu pastor parou, olhou e ficou olhando. Vamos. Trabalhei o dia inteirinho sem sentir nada. Aleluia. E eu já estava com a cirurgia marcada. Pensa. Voltei lá. Falei para o médico. O médico me chamando para fazer a cirurgia. Quando eu olhei a cirurgia, irmãos, eu me assustei. Tinha que abrir por aqui para chegar na coluna. Falei, não, meu Deus, o Senhor não vai deixar eu passar por isso, não. Eu vou ser curado em nome de Jesus. E fui. Então, mostrei para o médico falou, você não precisa mais de cirurgia. Aleluia. Não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei. Foi a mão do Senhor. Aleluia. Enfim, então, o servir, ele traz a cura. O servir cuida de mim, cuida de você. O Senhor, ele cuida das nossas vidas, dos nossos filhos, das nossas finanças, do nosso trabalho. Aleluias, do nosso sustento. Ele é que nos sustenta de tudo. Amém? Estão recebendo alguma coisa, irmãos? Aleluias. Sobre a cura. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu pedi para colocar o Filipenses, colocou? Filipenses 1, verso 15. Aleluia. Deixa eu ver se é a mesma versão. Ah, tá. Sobre motivações, irmãos. Tem essas motivações que o Senhor nos mostrou, mas também existe aquelas motivações que as pessoas trabalham certo, fazem certo, mas porém de maneira errada. Olha lá, irmãos. Olha lá. Paulo falando. Paulo quando foi preso, né, e alguns queriam pregar a palavra, pregando a palavra. Verdade é. Volta um, por favor. Aleluia. Vamos ler um contexto. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente sem temor. 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Aleluia. Irmãos, fazer a obra tem que ser verdadeiramente com espírito de boa vontade. Não adianta, a gente sabe que existe muitos que pregam, né, que são gananciosos, que falam em interesses,
talvez com motivação, com a palavra, usando a palavra, mas com outros interesses. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia está falando. Existem invejosos, existem contendas, existem brigas. Essa versão é boa, eu li umas mais pesadas. Aleluia. Então temos que ter cuidado com isso. Por isso os valores estão lá, para nos alinhar, para nos mostrar, para nos conduzir, para não desviar do caminho. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler alguns versos. Você pode colocar, Walter? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Paulo dando-nos algumas instruções para nós. Capítulo 4, do verso 1. Vamos ler, vamos discorrer um pouquinho desses versos aí. Aleluia. Então, servir. Por que você serve a Cristo? Por que eu sirvo ao Senhor? Aleluia. Rogo-vos, Paulo falando, rogo-vos, pois. Vocês sabem o que significa rogo-vos? Peço, suplico. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamado. Repete comigo aí. É digno da vocação. Aleluias. Com que foste chamado. Verso 2 até o 7. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, repete comigo, suportando-vos uns aos outros em amor. Pode melhorar. Suportando uns aos outros em amor. 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, repete comigo, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só... O que aconteceu, irmão? Parou? Vamos repetir esses 4 e 5. Vamos repetir os 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Repete aí comigo aí, irmão. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. 7. Mas a graça foi dada. Esse aí vocês não precisam repetir, não. Obrigado. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Espírito. Aleluia. Irmãos, voltando lá no verso 3. Vamos ver. 2. Com toda humildade e mansidão, servir ao Senhor, irmão, é isso aqui. Aleluia. Com toda humildade. Como assim humildade? É você aceitar tudo. Não, irmão, humildade é você receber aquilo com alegria. Aleluia. É receber, é ter aquela expectativa, receber do Senhor. Eu pego para mim. Isso é humildade. Aleluia. Com mansidão. Jesus era manso, ou não? Mas quando ele chegou lá em Jerusalém, que ele viu aquele tanto de... Ele usou a mansidão dele mais firme. Aleluia. Então, mansidão, irmão, não é ser lento. Porque senão aquele que é mais acelerado, como o nosso pastor... Aliás, eu queria até... Esqueci de agradecer ao nosso pastor, a Paula, a diretoria, por esta oportunidade maravilhosa de estar aqui. Me perdoa, me desculpa, pastor. Então,
ser mais. Tem gente que é mais acelerado, que tem a pegada mais forte. Aleluia. Pegada nervosa. Com toda longanimidade. Longanimidade quer dizer o quê? Longo ânimo. Então tem os irmãos que tem um pavio curto. Mas depois que você recebe Cristo, Ele aumenta o seu pavio. Ele estica. Ele tira o pavio. Ele nem estica. Ele tira esse pavio. Porque nós somos nova criatura no Senhor. Aleluia. Recriados em Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Suportando-vos uns aos outros. Aí muitas das vezes as pessoas falam: nossa, mas eu tenho que aguentar meu vizinho. Aquele vizinho barulhento. Que liga o som. Que tem um cachorro. Nada contra o cachorrinho, porque eu tenho, mas tem um cachorro enjoado. Não, irmãos. Longanimidade. Também, suportando. Também é suportar. Mas o suportando que ele está falando aqui é você colocar seu ombro para o seu irmão. Você ser o suporte dele. Como isso aqui é o suporte dessa mesa. Aleluia. Não é suportando. Às vezes a gente tem que suportar mesmo, porque tem gente que suporta nós. Se tem gente que suporta nós também temos que suportar as pessoas. O Senhor é bem claro, Ele coloca: suportando-vos uns aos outros. Mas também há um suporte que você pode dar. Aleluia. Que você deve fazer. É colocar debaixo do teu ombro: vem, vou te ajudar. Aleluia. É como o Arão fez com Moisés, lá segurando os braços dele, suportando ele, sendo o suporte dele. Os braços desciam, ele perdia, ele levantava, ele ganhava. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uns aos outros em amor. Então, de tudo, o amor prevalece. Diz a palavra em Coríntios que se não tiver amor, não de nada adianta. Se não tiver amor, você pode dar a vida, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza. Mas se não tiver o amor ao próximo, de nada adianta. O amor, ele supera, ele suporta. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Já vamos partir para o encerramento. Irmãos, tem benefício em servir o Senhor? Existe benefício em servir o Senhor? Sim, há os benefícios do Senhor. Quando você vai entrar numa empresa, você faz uma ficha de cadastro. Eu tenho 2 minutos, mas pode passar um pouquinho. Quando você vai entrar numa empresa, aí está lá, pega o seu currículo, aí olha o seu currículo e fala: você é gabaritado para isso, gabaritado para aquilo, né? Sim, aí você vai vender seu peixe. Vai falar. Mas aí a empresa vai falar, aí você vai falar: qual que é os benefícios da empresa, do trabalho? E vai falar: aqui nós temos convênio, nós temos ticket, nós temos refeição no local, nós temos fretado para te levar e te buscar, nós temos moradia por certo tempo, nós temos cursos para te oferecer. São os benefícios para trabalhar, CLT. E para o Senhor? E aí? Tem benefício? Então, vamos lá. Não são os que eu tenho, não são os que eu terei. Os benefícios do Senhor não são os que eu terei. Não? Como assim? Porque nós já temos eles. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. O que? Por exemplo, você é sarado e curado. Aleluias. Livre. Aleluias. Justificado. Aleluias. Comprado por um alto preço. Aleluia. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Abençoado com toda sorte de bênçãos. Aleluia, irmãos. Isso aqui
são benefícios. Existe benefício maior que esse? Uma casa, um carro, muito dinheiro, poder, status? Não. Esse aqui é o benefício que você... E muito mais além. Eu falei alguns, mas ele tem muito mais. Muito mais além do que você pensa, do que eu penso. Ele tem para nós. Aleluia. Amém, irmãos? Romanos 12, 11, para a gente encerrar. Ele vai dizer: no zelo, não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito. Eu falei sobre fervor do espírito, servindo ao Senhor. Na minha versão aqui, é a Bíblia que vai dizer, vai falar: não sejais preguiçoso. No zelo da palavra, no zelo da obra, não sejais preguiçoso. Aleluia. Mas fervoroso no espírito. Oh, aleluia. Fervoroso, irmãos, é você arder por dentro em chamas para a obra, para o irmão, para servir ao próximo, para se doar. Eu estou pronto. Qualquer hora que ligar, qualquer hora que chamar, eis-me aqui. Esse é o fervor do Espírito. Aleluia, aleluia. Servindo ao Senhor de todo o coração. Amém, irmãos? Louvor, pode subir? Glória a Deus. Passei 1 minuto, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vocês receberam alguma coisa, irmãos? Aleluias. Coração para servir, mais uma porção. Mais uma porção da palavra do Senhor. Eu tenho aprendido muito. E eu, ao estudar essa palavra, eu recebi muito. Tem muito mais. Ela é muito mais profunda. Mas nosso tempo é limitado. Mas eu creio que você recebeu essa palavra. Eu creio que alguma coisa foi tratada em você. Porque em mim foi. Em mim foi. Aleluias. Glória a Deus.